Nosso Deus e nosso Pai, nós nos rendemos diante da Tua soberania. E nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome por essa tarde, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Pai, fale no coração de cada irmão que está aqui nessa tarde. Conquista-nos a Ti mesmo, Pai. Abra os Teus céus, Pai, se revele a nós. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece a necessidade de cada uma de nós nessa tarde. E Pai, que tarde especial que o Senhor nos proporcionou. Então se revele a nós por Tua graça, por Tua misericórdia e por esse tão grande amor, o qual o Senhor nos amou em Cristo. Pai, obrigada em nome de Jesus. Amém. As irmãs, pode se assentar e nós vamos aprender da palavra. Nada mais do que falar de Cristo, né? É um estudo para mulheres, sim, uma reunião para mulheres, sim, mas o foco é Cristo. Então nós vamos ler juntas, abram as suas Bíblias, por favor. Mateus 8, 23. E como foi falado no início, Maria teve a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu estar aos pés de Jesus para aprender dele. E que nessa tarde nós possamos estar aos pés do Senhor e aprender dele, porque ele nos fala que ele é manso e humilde de coração. Eu não vou pedir para ninguém erguer a mão, mas qual de nós não vive tempos difíceis? O tema para essa reunião de mulheres, esse estudo para mulheres é tempos difíceis, ou vivendo tempos difíceis. E se nós erguermos nossas mãos, todas, né? Cada uma tem as suas dificuldades, as suas angústias, as suas aflições, falando um português bem correto, os seus perrengues, né? Os seus perrengues diários. Então todas temos as nossas lutas diárias, umas um pouco mais, outras um pouquinho menos, outras em fases diferentes, mas todas temos, vivendo tempos difíceis. Quando nós abrimos uma internet, alguma coisa, alguma rede social, ou você vê mentira, ou você vê aquilo que aflige o teu coração. Se liga um jornal, ou é mentira, ou é aquilo que aflige o nosso coração. Isso está muito evidente. Nas nossas vidas, nós vivemos tempos difíceis. Filhos, marido, emprego, doença, sogra, sogro, pai, mãe, não sei. Mas cada um tem as suas aflições e os seus tempos difíceis. E eu quero apresentar a vocês uma pessoa muito especial, Jesus. Esse que aqui, ele acalmou uma tempestade. Aqui ele é apresentado como aquele Jesus que acalmou uma tempestade. Mas o nosso Senhor, ele acalma a tempestade do nosso coração. Ele é especialista em acalmar essa aflição do nosso coração, e as mulheres é muito mais propensa a isso. Então Mateus 8, 23, tem um títulozinho que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Aqui foi específico, uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram e acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Aqueles homens eram acostumados com isso. Eles eram pescadores, eles estavam acostumados a andar de barco. E naquele grande lago, aqui fala um mar, mas é um grande lago de 20 por 10 metros, 12 mil metros, eles ali batem um vento, é rápido para se formar uma tempestade. Mas eles eram homens acostumados com isso. Jesus estava dormindo naquele barco. E os discípulos: Mestre, imagina o desespero daqueles homens, e falam: salva-nos, porque nós estamos perecendo. Homens que eram acostumados com aquilo
foram lá, Senhor, foram acordar Jesus, Senhor, nós estamos perecendo. E daí o 26 continua, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, ele, Jesus, repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Tem algumas traduções que o Senhor fala assim, pst, aquietai-vos mar, pst, aquietai-vos mar. Imagina nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, mandando o mar ficar quieto e o mar aquietou-se. Isso aconteceu. Aqui Jesus é apresentado como aquele que acalma a tempestade. Vocês estão vivendo alguma tempestade na vida de vocês? Eu acho que todas, As tempestades que estão aqui, e Jesus aqui nos é apresentado como esse que tem poder de acalmar, ou de silenciar, ou de aquietar uma tempestade. Billy Graham, ele tem uma frase muito propícia para esse versículo, que diz assim, Jesus dormiu durante uma tempestade, para nos mostrar que a paz não está na ausência de momentos difíceis, mas sim na presença de Deus. Jesus mostra que nós vamos ter adversidades, e várias, vamos ter dificuldades, muito. Isso é ser pessimista? De jeito nenhum. Nós não somos pessimistas, nós temos um que acalma a tempestade diária, que é o nosso Senhor. E Ele, como já foi lido hoje, Ele fala, venham a mim, todas, a Bíblia diz todos, nós vamos colocar todas, porque é uma reunião específica para mulheres, todas as que estão cansadas e sobrecarregadas. Eu, aquele que é especialista em acalmar tempestades, fala, eu alivio vocês. Mas é uma troca, venham a mim e eu vos aliviarei. Nosso Deus é um cavalheiro, O nosso Senhor, Ele é um cavalheiro, Ele não vai invadir e nem arrombar coração, mas Ele proporciona oportunidades para que nós ouçamos da voz dEle. E nessa tarde, cada uma de nós teve a oportunidade de ouvir a voz dEle. Então, não endureça o coração, peça muito que o Senhor deixe esse solo bem fértil do coração para te receber a palavra desse Senhor que quer caminhar conosco nessa canga, o boi manso nos ensinando a ser mansas, porque nós mulheres não somos. Falo de causa própria, A mulher não é. A mulher, ela é agitada por natureza. Ela tem suas adrenalinas, Estou falando alguma coisa que é diferente? Não, Só eu que sou assim? Não. Então a mulher, ela é agitada por natureza. E Deus, Ele é especialista em acalmar esses corações agitados, nós. Jesus se apresenta aqui nesse texto que nós lemos como aquele que acalma a tempestade, mas também Ele tem todo o poder, como nós cantamos ali, em acalmar todas as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, eu te adorarei. Então o nosso Deus, Ele é especialista, e Ele conhece o nosso coração, cada uma de vocês, muito mais que nós mesmos Ele conhece. Ele conhece a nossa necessidade. Imagine que Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece a nossa fraqueza. E Ele conhece aqui dentro. Ele conhece. Mas Ele fala que Ele é o remédio para tudo isso. Não importa o teu leito. Não importa a sua crise. Não importa o seu pecado e não importa o teu desespero. O nosso Deus tem aquilo que é 100% eficaz. O Filho dele. É uma solução em tempos difíceis. É esse Senhor que acalma as tempestades. Mateus 11, nós falamos muito desse versículo, mas vamos ler. É bom nós conferirmos, sermos esses bereanos que conferem o que a palavra diz. Mateus 11, 28. A Bíblia diz, venham a mim, todas que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei.
aprendam de mim. Então quer dizer que nós não nascemos sabendo. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é também uma disciplina, aprender do Senhor. Nós estamos agitadas, mas vamos aos pés do Senhor. Maria escolheu a boa parte. Maria foi lá, Marta agitada, é um texto que todas conhecem. Ela estava errada, Marta não estava errada no agito dela. Ela tinha no mínimo 12 homens para servir ali, no mínimo, né, os discípulos, mais Jesus, não tinha água encanada, não tinha nada. Então, era errado a agitação dela? Não. Mas a prioridade de Maria foi aprender do Senhor. Que nós possamos aprender do Senhor, a ser mansa e humilde, porque Ele é. E Ele fala que nós vamos encontrar esse descanso para esse mar agitado nele, nunca fora de Cristo. Nunca fora de Cristo. Todos os tratamentos podem ser paliativos. Um calmante, uma terapia é bom? Tem as suas funções? Tem. Mas aquilo que acalma a tempestade do nosso coração é o Senhor Jesus. Aquele que tem toda a solução para nossos tempos difíceis é o Senhor Jesus, o especialista em acalmar as tempestades da nossa vida. Ele é o especialista. O resto é tudo paliativo, tudo coisas que ficam aqui. Mesma coisa que nós colocarmos um band-aid em cima de um câncer, continua ali. Mas o Senhor, Ele é esse especialista. Salmos 119, 150, ele diz assim, Salmo 119, o que me consola. Lembra que nós cantamos consolo e abrigo? Falei, memorizem, guardem isso. O que me consola na minha angústia. Então, o Senhor conhece a matéria-prima porque foi Ele que formou, né? A matéria-prima do nosso coração, dessas tempestades que nós temos, Ele conhece. Ele fala assim, o que me consola na minha angústia é isto. O que consola? A tua palavra me vivifica. A palavra que nos vivifica é a palavra, e Ele fala que Ele é o Verbo encarnado, Ele é a própria palavra, é Ele que vai nos vivificar. Não tenham dúvida disso, é Ele que nos consola, é Ele que vai acalmar as tempestades do nosso coração. Salmos 138, vamos aprender com o que a Bíblia diz. Aqui é a palavra de Deus, aqui não é aquilo que nós falamos, e quando Deus tem compromisso, Ele tem compromisso sempre com a palavra, né? Salmos 38, e vamos passear, vamos caminhar pela palavra. Salmos 38 diz assim, o verso 8 e 9. Estou aflito e muito quebrantado. Salmos 38, 8 e 9. Estou aflito, ou estou aflita para nós mulheres. Alguma de vocês está aflita? Não precisa levantar a mão não, tá? Dou gemidos por efeito do meu desassossego. A mulher é especialista em ficar sem sossego, desassossegada. Nós temos, parece um comichão que nos deixa agitada, como aquele mar bravo. A mulher. Mas o Senhor conhece. Ele fala assim, dou gemido por efeito do meu desassossego, o desassossego do meu coração, nosso coração, a Bíblia diz para nós não confiarmos no nosso coração, não é para nós confiarmos no nosso coração, mas Ele fala no verso 9, na tua presença, Senhor, estão os desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Alguma coisa está oculta diante do nosso Senhor? Não. A nossa ansiedade diante do Senhor não está oculta, de jeito nenhum. Então, na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todos. Qual? Cada um tem o seu, né? E a minha ansiedade não te é oculta. Esse é o nosso Senhor, especialista em acalmar tempestades. A nossa ansiedade. E nós vivemos dias difíceis, a qual a ansiedade
bate a porta todos os instantes, em todas as áreas, físicas, emocionais, espirituais, materiais. Isso nós estamos vendo no dia a dia de todo mundo. A ansiedade, o pessoal tem falado algumas, depressão, ansiedade, a doença do século, porque nós estamos ansiosos por aquilo que sofremos e às vezes nunca acontece. A maioria das nossas ansiedades, 90% nunca acontece. Então nós sofremos muito, principalmente nós, mulheres. Salmos 91, 15. Geralmente a gente vê muito Salmos 91, até como um amuleto deixado em algumas, com a Bíblia aberta, no Salmo 91. Mas eu quero ler o verso 15. Salmo 91, 15. Diz assim na minha Bíblia e na sua também diz: Ele me invocará. Esse Ele é nosso, E Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando eu falei no início que nosso Senhor é um Deus cavalheiro, que Ele não invade o nosso coração, é isso. Ele me invocará. Invocar, a palavra invocar, nós temos bastante professoras aqui, é chamar para dentro. Quando eu chamo o Senhor para dentro, eu estou invocando. Ele me invocará e eu lhe responderei. Gente, o nosso Senhor vai nos responder. E na sua angústia, eu estarei com eles, ou estarei com você. Você imaginou o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o nosso Deus, falando que na nossa angústia Ele estaria conosco? Esse especialista em acalmar tempestades, em dizer para nós: vocês vão viver momentos difíceis, mas eu vou estar com vocês, eu vou estar na sua angústia. E nós mulheres também somos especialistas em estar angustiadas. Fala alguma coisa que não é verdade? Nós somos especialistas em angústias, mas o nosso Senhor, Ele fala: Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com vocês. Gente, que Deus é esse, que Pai é esse, que está conosco todos os dias? Isaías 12, tem uma frase de uma irmã mais antiga, de alguns dias atrás. Ela fala assim, é a Elizabeth Elliot, ela diz assim: mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Vou repetir: mantenha o seu coração tranquilo. Nosso Deus é especialista em acalmar tempestades. Então deixe o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por vocês. Quais as mãos que foram feridas por nós? O nosso amado Jesus. Ele foi ferido, ele foi moído, e o castigo que estava sobre Jesus é a causa de nós hoje termos paz, porque ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos saradas. Esse é o nosso Senhor, especialista em curar, em transformar vidas, de tirar do império das trevas, do qual nós nascemos, e nos levar para Ele mesmo. Isaías 12, não li, Vamos ler Isaías 12, verso 1. Isaías 12, 1. Orarás naquele dia. Que dia? O teu dia. O dia que você vai orar. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Nós nascemos lá em Adão e Eva, quando Deus fala para Adão e Eva não comerem desse fruto, fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva come, dá para o seu marido não come, não morrem, mas ali
Houve a primeira desobediência, ou a única desobediência do ser humano, e depois passou a toda a raça. Ali todos pecaram, porque Deus falou que no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E o homem comeu, a mulher comeu, passou para o seu marido, comeram, e entrou o pecado no mundo. Ali, a ira de Deus retirou esses dois do jardim, mas antes disso vestiu-os com uma pele de animal, porque o primeiro sentimento que houve no jardim do Éden foi medo. O que Adão fala para Deus? Eu tive medo. Aqueles discípulos também tiveram medo, mas Jesus é especialista em acalmar tempestades. Aqui, Adão também teve medo. Adão e Eva tiveram medo. Primeiro sentimento, medo, se esconder. O que nós fizemos? Nós se escondemos de Deus. Nós somos especialistas em buscar qualquer coisa menos ao Senhor. Esse que fala pela palavra, eu vou vivificar vocês. Se vocês me buscarem, eu vou estar com vocês, consolando vocês. E nós buscamos qualquer outra coisa. E ele fala assim, a tua ira, ainda que tu irastes contra mim, a tua ira se retirou. E quando foi que o Senhor retirou a sua ira? Quando Ele retirou a sua ira, quando Jesus foi crucificado, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. E Ele fala assim, tu me consolas, tu me consolas. O Senhor nos alivia da nossa dor, o Senhor nos alivia das nossas tribulações, Ele tira o pecado do mundo. A tua ira se retirou e tu me consolas, o Rei dos Reis nos consolando, e cada um com seus problemas, mas Ele é especialista em falar com uma tempestade, aquieta. Você acha que Ele não é especialista em cuidar o nosso coração tão aflito? Será que o nosso Senhor não é especialista em vivificar aquilo que estava morto, em dar vida? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós, e Ele disse, cheio de graça e verdade, e nós as estão aflitas. E quando nós olhamos as mulheres, algumas mulheres do que a Bíblia diz, todas tiveram suas aflições. Maria, a mãe do Salvador, ficou aflita, foi na casa da sua prima, todas. Abigail, nós já estudamos sobre Abigail, teve aflição, porque sabia que foi ao encontro de Davi. Todo mundo tem as suas aflições, mas agora não é porque eu estou aflita, eu também tenho que sair gritando. Não, vamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E ele continua, o verso 2, eis que Deus é a minha salvação. Ele é, e esse verbo é presente, Ele é, então Ele é bem presente. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Então, queridas, medo do quê? De que tempestade nós vamos ter medo? De que aflição teremos medo? De que tempos difíceis nós vamos ter medo? Se Ele fala que Ele é a nossa força e Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro bem presente. Por que medo? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a dimensão do amor do nosso Senhor? Oh, queridas, esse é o nosso Senhor. E Ele continua, verso 3, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e essa fonte é Jesus. Com alegria, primeiro Ele transforma, aquele coração de pedra num coração sensível, e Ele fala, eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração, tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e aspargirei, jogarei água pura, águas da salvação, fontes de águas da salvação. Então é o Senhor, Ele tira esse coração terrível com o qual nós nascemos. Só nós conhecemos quão terrível é o nosso coração. E Ele fala assim, com alegria. Esse especialista em
acalmar tempestades, é especialista em trocar corações também. Vocês lembram o que está escrito em Josué 1? Alguma de vocês lembra? Josué 1? Ninguém lembra? Ninguém vai lembrar o que está escrito em Josué 1? Josué, já que ninguém lembrou, então nós vamos para lá. Josué 1. Nós conhecemos esse texto. Nós conhecemos sim. Josué 1 diz assim, o verso 5. Aqui Josué tinha visto toda a libertação do povo de Israel. Ele viu Deus abrindo o mar vermelho. Ele ficou 40 anos sendo sustentado pelo Senhor, mas Moisés morre. E ele fala assim, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Essa palavra não muda, ela é a mesma que foi para Josué, é para você e é para mim. Nosso Deus é o Deus de princípios, é um Deus que não muda a palavra dele. Como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Ali foi específico para Josué, mas hoje ele fala conosco. Eu serei com vocês. Não te deixarei e nem te desampararei. Não. E ele fala, ser forte, ser corajoso, porque tu falarás a esse povo. E ele continua, ser forte, ser corajoso. Verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Verso 9. Não te mandei eu? Ser forte, ser corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você tem dúvida que aonde você andar o Senhor estará conosco? Ele diz para não temermos, não tenham medo. O especialista em acalmar tempestades, o especialista em estar conosco nos dias aflitos, é o nosso Senhor. Então não tenham dúvida. 1 Pedro 5,7, mesma direção, a mesma direção quando ele falou aqui para Josué, hoje ele fala para o autor, para Pedro, 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Não é 1 Pedro 5. É Hebreus, né, Vilma? Me ajuda ali. Nunca, jamais o deixarei? Hebreus, né? Hebreus 13, né? Tá, a Vilma vai procurar e vai me confirmar o texto. Mas esse texto é específico também para nós. Já que estamos abertos, que ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vocês. Se está aqui, não vai ser desprezado de maneira alguma. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então descansem, lancem todos os vossos temores. Achou, Vilma? Hebreus 13, 5. É que às vezes dá umas anotadinhas e fogem da nossa. Esse é mesmo. Por isso que eu falei, o autor de Hebreus, né? O autor de Hebreus fala assim, Hebreus 13, 5, eu quero pegar só a parte final desse versículo. De maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. E quando nós olhamos aqui, parece um contrassenso. Nunca e jamais. Nunca te abandonarei ou jamais te abandonarei, mas o autor coloca assim, nunca, jamais. Para ficar bem firme no nosso coração, nunca, jamais vou te abandonar. O mesmo Senhor que é especialista em acalmar a tempestade, diz para você e para mim, eu não vou te abandonar. Não importam as circunstâncias,
Estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Esse é o nosso Senhor. Por que ter medo? Neemias, ele falava assim, ele falou que a alegria do Senhor era a força dele. E nós também podemos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Vendo dias difíceis, como ser alegre nesses dias tão atribulados, a palavra já nos deu toda a garantia. Eu vou estar com vocês, eu vou aquietar o coração de vocês, eu vou estar com vocês. O Senhor já nos falou isso. Ele nos deu toda a garantia. Na aflição, na ansiedade, na angústia, eu vou estar com vocês. Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, preso, diz assim, em Filipenses 4:4, não precisam ler, mas alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é manifesta nas nossas vidas. E se nós olhamos toda a pessoa amarga, vai gerar um monte de doenças, ossos, até a garganta, tantas coisas que a tristeza nos proporciona. O Senhor já nos deu um monte de endereço para nós sabermos de aflição, de angústia, de ansiedade, que Ele vai estar conosco todos os dias. Então, meninas amadas, descansem no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Neemias fala que a força do Senhor é a nossa alegria. Então, nós não temos motivo para estarmos ranzinzas, rabugentas, impliquentas, murmurentas, qual mais adjetivos, né? Que nós sabemos muito bem que cada uma de nós temos. Nós não temos motivo para isso. Por mais que às vezes as mulheres tenham razão, nós não temos motivo para isso. A Bíblia diz para alegrai-vos sempre no Senhor. Qual a tua tribulação? Não sei, mas o Senhor fala alegrai-vos. Qual a tua angústia? A nossa força é do Senhor. Qual é o teu problema? Não sei, mas deve ter porque cada uma tem. Mas o Senhor fala, a nossa força vem do Senhor. A força do Senhor é a nossa alegria. Você já imaginou isso? Você passando uma tempestade, querendo acordar Jesus, e Ele fala, aquietai-vos, homens de pequena fé, porque sois tímidos. O Senhor fala para nós não sermos tímidas. O Senhor não nos deu o espírito de covardia. O Senhor nos deu o espírito de temor, de poder. Jesus aqui falou para a tempestade, aquieta. E nós, esse que é especialista, está dizendo para você, a alegria do Senhor é a tua força. Por que ficar de cabeça baixa, amarga, no meio de uma geração tão corrompida? Mesmo que o mundo, as luzes alegrem os corações, a alegria do Senhor é a nossa força. Fora dele não teremos alegria. Nós teremos só complicações. João 14. João 14. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós nos sentimos desamparadas, aflitas, mas o desamparo de Jesus, quando Jesus gritou naquela cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Olha a dor do nosso Senhor. Aquela dor foi para que eu e você pudéssemos ser amparadas em toda e qualquer situação. Aquele desamparo foi para que o Senhor nos desse uma nova vida. Gente, nós não podemos brincar com isso. Isso não é religião, isso é cristianismo. O brado de Jesus ali, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava com medo da morte? Não. Ele sabia que Ele iria passar por isso para que nós pudéssemos ter vida. Mas o desamparo do nosso Senhor foi para que hoje eu e você pudéssemos ser amparadas. Ele sofreu, Ele sabe o que é isso. Para que eu e você pudéssemos ter esse amparo dEle. Amadas, não podemos brincar com aquilo que é tão real, tão verdadeiro. O Senhor está conosco todos os dias e Ele fala, não vou deixar vocês. Tem medo de solidão? O Senhor é conosco. Tem medo do quê? Ele está conosco todos os dias. João 14, 27 e depois o 15, 33. 14.
27. Deixo-vos a paz. Ele deixou a paz. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. Foi profetizado 700 anos antes de Jesus em Isaías. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. Ele pisou aquele lagar sozinho. Ele morreu naquela cruz, aquela morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser amparadas, para que hoje nós pudéssemos ter paz, ter alegria, ter a certeza que nós não estamos só. Ele fala: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. A paz é de Jesus. E ele coloca: não dou como o mundo dá. Qual a paz que o mundo dá? Dinheiro, sexo, drogas, qualquer coisa, luzes, cor, qualquer coisa que tire a centralidade de Cristo, até coisas lícitas. Tem coisas que são lícitas, mas que não dão paz, ou dão paz com pouquíssima duração. Quando nós estamos nos preparando para alguma festa, aquela emoção, mas passou isso, acabou, né? Quando nos estamos preparando para um casamento, uma coisa tão lícita, tão linda, mas acabou o preparativo, acabou-se, acabou. Mas essa paz, ele fala, que eu vos dou, ninguém tira, e o mundo não pode dar. Então, esse socorro, esse sustento, não busquem no mundo. O mundo não dá. O mundo não pode dar, não pode. E o verso 15, 33, um pouquinho para frente. E estas coisas vos tenho dito, para que em mim, nele, Jesus, tenhais paz. No mundo, às vezes a gente pega só metade do versículo, né? No mundo tereis aflição, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Mas diz assim: essas coisas vos tenho dito, ele nos diz, para que em mim tenhais paz, nele, não fora de Jesus. Nunca fora de Cristo, nunca, nunca. No mundo vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por momentos difíceis. Isso é natural nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, mas ele diz: tendes bom ânimo. Ele não falou para Josué ser forte, ser corajoso, não falou. Aqui é para nós, Antigo Testamento, Novo Testamento, realidades, sombras, ele nos apontando para Cristo. No mundo vocês vão passar. E qual o tempo dessa passagem também não sei. Um ano, um mês, um dia, horas, momentos, uma vida, mas a Bíblia diz que vocês vão passar. Vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por aflições, mas Ele já nos deu, antes de passar, a paz, que é Ele mesmo. Tende bom ânimo. E o Senhor fala nessa tarde para você, mulher: tenham bom ânimo, tenham olhos fixos no Senhor. Eu recebi essa semana de uma irmã, de uma amada irmã, um dizerzinho que diz assim: Cristo não anula dias difíceis, mas como é bom ter Cristo nos dias difíceis. Deus não anula, e Ele não vai anular a aflição na tua vida, Ele não vai anular tempos difíceis, mas como é bom ter Cristo nesses dias difíceis. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu quero voltar para o texto que nós começamos. Vamos lá para o começo. O texto que nós começamos, de Mateus 8, 23, nós vamos voltar para lá. E daí nós vamos partir para o encerramento. Mateus 8. Vamos lá, nós vamos começar com ele e nós vamos encerrar com ele.
verso 27. 8, 27. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até aos ventos e o mar lhe obedecem? Aquele Jesus que falou: acalma. Agora os discípulos falam: quem é esse? Quem é esse que acalma o mar? Quem é este? Este é aquele que João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o pão da vida que desceu do céu. Quem é esse que acalma a tempestade? É a água da vida, aquele que vem saciar a sede de nós, mulheres, que nosso coração é tão amargo. Esse que é o pão vivo que desceu do céu para matar a nossa fome. Estamos tão ansiosos com tantas coisas aqui, mas Ele é o pão vivo, Ele é a água viva. Quem é este que acalmou a tempestade? Quem é este? É o princípio, é o fim, é o que estava em Gênesis desde a criação, é o que está em Apocalipse no último verso. É este. Quem é este que os discípulos falavam que acalmou a tempestade? Quem é este? Ele é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Quem é esse? É aquele que diz para você: não temas. É este que diz para você: aquieta o teu coração, porque eu estou com você todos os dias. Quem é esse que acalmou a tempestade? É aquele que salmista fala lá em Salmo 103, 3. É eu que curo todas as tuas enfermidades e saro todas as tuas dores. Quem é este? Quem é esse? É esse que pode curar todos os teus traumas, que pode curar todas as tuas ansiedades, que pode curar e salvar todas as tuas enfermidades. Quem é esse? Esses discípulos estavam perguntando: quem é este? E hoje ele se revelou, o Verbo encarnado que desceu do céu, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João Batista teve o privilégio de dizer e ver a realidade se cumprindo, o que estava escrito lá no Antigo Testamento, as sombras, que o Cordeiro viria. João Batista veio e fala: é o Cordeiro de Deus que tirou num só dia o pecado de todos. Hoje, irmãs, se nós formos para o inferno, é por incredulidade e não por pecados cometidos, porque a salvação, o sangue de Cristo, te libertou de todos os teus pecados. Aquele desamparo, aquele brado que Jesus grita: Deus meu, foi para que eu e você pudéssemos ser amparadas, pudéssemos ser salvas. Que Deus é esse? E aqueles discípulos: quem é esse que acalma as tempestades? Quem é esse? Esse é aquele que estava lá no deserto com o povo, sendo a coluna de nuvem durante o dia, para que eles não se queimassem, o fogo à noite para que os aquecesse. Quem é esse? Quem é esse? É aquele fogo consumidor que nos consome. Quem é esse? É aquele que nos tira do pecado, do império das trevas e nos leva para Ele mesmo, para o reino do seu amor. Quem é este? Quem é esse que aqueles discípulos perguntavam? Quem é esse? Esse é aquele que foi moído pelas nossas iniquidades. Quem é esse? É aquele que levou num só dia o pecado de todos. Quem é este? É aquele que gritou na cruz. Quem é este? É aquele que gritou na cruz: está consumado. Você se faz indiferente a este que grita na cruz e fala: está consumado, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida? Quem é este? Quem é este? É aquele que venceu a morte. A morte não o deteve. Ele venceu para que eu e você pudéssemos ser vencidos com Ele. Morreu nos atraindo nele.
Quem é este? Este é aquele que foi crucificado numa cruz, nos atraiu nela, nos fazendo morrer para o pecado, para nós mesmas. Quem é este? Este é que foi sepultado, ressuscitou e te ressuscitou juntamente com ele. Quem é este? Esse é aquele que diz: se você crê em mim, como diz as Escrituras, você não é mais uma antiga criatura ou velha criatura, porque as coisas antigas passaram, novas se fizeram todas as coisas. Se você crê, este é aquele que diz: não há mais condenação se você estiver em Cristo Jesus. Este é aquele que acalma as tempestades do nosso coração, especialista em dias difíceis. Quem é este? Quem é este? Jesus, o amado da nossa vida, que morreu para que você pudesse ter uma nova vida, que você possa crer nesse sacrifício perfeito. Quem é este? É Jesus. Ele te atraiu, te levou a morrer com Ele, você foi sepultada com Ele, você ressuscitou com Ele para ter uma nova vida. Então, que os corações de vocês possam estar quietos, sossegados, porque em momentos difíceis, Ele diz que jamais, nunca, jamais nos abandonaria. Creia nisso. Tenha esse sossego na vida de vocês. No mundo passarão, passa, mas Ele estará conosco todos os dias. Esse é o amado da nossa vida, o nosso Senhor. Quem é esse? O especialista em nos sustentar todos os dias. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. E o Senhor fala que tudo que nós ligarmos aqui, como igreja, será ligado no céu, né? Tudo que nós concordarmos como igreja, tudo que nós... Porque aqui não é alguma coisa... Não, aqui é algo que Deus tem para nós, né? Igreja é a noiva do Cordeiro. Então, vamos orar juntas, para que o Senhor nos conquiste a Ele, para que Ele se apresente a nós como esse que pode nos sustentar em todas as coisas, em tudo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas irmãs que estão aqui nessa tarde. Pai, obrigada porque cada uma deixou os seus afazeres, seus lares, mas buscaram a principal, que é aprender do Senhor. Oh Pai, e que nós possamos entender as realidades de estar em Cristo e crendo, Pai, que não há mais condenação. Que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? E que cada uma nessa tarde possa saber que foi amada pelo Senhor, que foi comprada pelo Senhor, que foi buscada pelo Senhor, que foi amparada pelo Senhor. Pai, que cada uma possa entender a posição de filha, a qual o Senhor manifestou em Jesus Cristo, uma salvação perfeita no seu Filho, Pai. Então que cada uma, Pai, abra a mente, descortina os corações, Pai, para que elas possam compreender, não há mais condenação. Pai, no mundo sabemos que teremos aflições, mas no Senhor nós temos paz, e é uma paz duradoura, uma paz eterna, Pai, porque o castigo que nos traz a paz hoje, Pai, estava em Jesus e Ele foi moído. Oh Pai, abre os teus céus benditos para que cada irmã possa compreender as maravilhas do estar em Cristo. Oh Pai, graças nós te damos e nós somos tão agradecidas, Pai, porque foi do teu agrado que nós nessa tarde pudéssemos estar reunidas. Louvado
e exaltado e bendito é o teu santo nome. Pai, que a tua paz, a tua consolação estejam com cada coração de cada mulher e que realmente elas possam ter seus olhos, seus corações sensíveis à tua palavra. E obrigado, Pai, obrigado por este privilégio nessa tarde. Só temos que te louvar, no nome de Cristo que nós oramos. Amém